Darleide, eu já tentei de tudo e não consigo. Por isso o tema do programa de hoje, especialmente dizendo como Deus restaura um casamento. Como o seu casamento pode ser restaurado. Será que há alguma coisa a mais que você pode fazer na direção de ter o seu casamento refeito, restaurado? Pastor, por onde um casamento começa a ser restaurado? Darleide, pelo perdão. A gente tem que entender algumas coisas. Eu posso começar um pouquinho Por favor, antes? fique à vontade. A gente tem que entender que a família, o casamento é uma instituição que Deus criou. Se Deus criou é porque é bom. E se Deus criou, o diabo vai querer destruir. Então, todo casamento, toda pessoa, no pano de fundo da vida, tem uma luta do bem e do mal, onde Deus quer ajudar a construir e o diabo quer destruir. Então, em cada instante, em cada momento, eu tenho que entender que nos meus 27 anos e 27 dias de casado e completo hoje, o mal vai estar o tempo inteiro lutando e Deus também. Então, precisamos entender que o casamento é uma instituição de Deus e, portanto, sempre será atacada pelo inimigo. Quando eu entendo isso, eu já começo a perceber de que será uma tarefa árdua e difícil, apesar de ser uma bênção. E aí, problemas todos temos. Cada casal vai enfrentar dificuldades maiores ou menores. E aí, como resolver isso, é o que a gente vai tentar hoje discutir um pouco aqui. Então, número 1, o casamento é a instituição sagrada, plano de Deus, e se Deus trabalha para construí-lo, há um diabo para destruí-lo. Alguém que vai trabalhar para destruir. Nesse cenário, nós vamos agora ver duas pessoas, muitas vezes numa situação de crise, sem saber exatamente identificar essa situação. Eu me lembro, inclusive, de um texto bíblico que diz a respeito de que a nossa luta não é contra a carne. E por nos esquecermos desse pano de fundo, nós ficamos lutando um contra o outro. E aí a gente se perde. Se perde porque o mundo tem seus caminhos e a gente não consegue perceber todos. Uma coisa fundamental quando se percebe que há uma crise é sentar para conversar. E ser transparente, ser leal e ser verdadeiro. Um dia chegou um casal para tratar de um assunto muito sério comigo. E eu falei assim, meu amigo, primeira coisa, fale a verdade. Fale a verdade. Um casamento só pode ser restaurado com verdade. Dizendo a verdade do que aconteceu, o que acontece, o que eu sinto, o que eu penso, o que está acontecendo dentro de mim. Para que o outro possa compreender, para que o outro possa entender, para que o outro possa se colocar no meu lugar. E juntos nós possamos construir uma relação positiva a partir da verdade. Porque daí eu tenho que reconhecer os meus erros, aonde eu errei, as minhas falhas. E qual é o desafio número 1? A pessoa sempre está pronta a reconhecer o erro do outro, aonde o outro falhou, aonde o outro errou, que erro ele cometeu. Mas a pessoa tem dificuldade de olhar para si, em primeiro lugar, e perceber onde ele errou, aonde ele falhou, o que faltou. E esse diálogo inicial, ele é fundamental para que as pessoas percebam aonde estão na história de suas vidas, aonde estão na história do seu casamento, para daí poder começar a reconstruir aquilo que está perdido. Muitas vezes há uma queixa de que só um quer reconstruir, o outro não quer. E fica muito difícil esse trabalho, né? Como que só um quer e o outro não quer. Qual é a sua visão a respeito disso, seu conselho? Quase sempre um quer, quase sempre um quer mais, o outro não quer. E o mais interessante, conforme você vai conversando, aquele que não queria agora quer, o outro diz agora eu não quero mais. É muito engraçado. As pessoas estão sempre em conflito, sempre parece que em situações contrárias, não conseguem se entender. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, depois de uma boa conversa, é de reconhecer aonde podemos mudar, aonde podemos avançar. E aquele que se sente mais obstinado a não avançar, entender que ele merece uma oportunidade. A gente sempre pensa que é o outro que vai receber a oportunidade. Eu tenho que dar para mim a oportunidade, porque o casamento é um concerto que eu faço comigo, depois eu faço com outro e também faço com Deus. Quando eu percebo que é a oportunidade que eu também mereço de reconstruir a minha vida, então eu poderei ter a opção de mudar de posição, de alguém que não quer para alguém que agora pode querer.
Meu marido saiu de casa há 5 meses, está juntando documentos para a separação. Será que posso ainda ter esperança na restauração? Sempre há esperança. Eu conheço casamentos, né, que ficaram casados por 5, 6, 7 anos, depois se separaram por uma temporada, depois voltaram. Sempre há oportunidade. Não tem um caminho tão longe que alguém possa ir que Deus não possa resgatar. Perfeito. Agora, é claro que também tem a minha liberdade de escolher. Tem pessoas que, a despeito de tudo, não quererão. Agora, como eu não sei quem vai querer e quem não vai querer, eu tenho que trabalhar com todos. E você tem que confiar de que Deus é o Deus do impossível. Ele pode fazer milagres, reformar, reconstruir qualquer coisa. Ele pode abrir o mar, pode ressuscitar alguém. Por que não pode ressuscitar o meu casamento? Eu creio tremendamente que Deus pode fazer esse milagre maravilhoso de reconstruir uma família, porque é o que Ele mais quer. Porque a família bem ordenada, um casamento bem construído, é a melhor forma de testemunhar da verdade. Um casamento destruído é uma forma terrível de você pregar de que Deus não existe, que Deus não é bom, de que não há um plano, que tudo é mentira. Então, se você passa por isso, não desista, não desanime, lute com todas as suas forças. Com 2 coisas especialmente. Número 1, com paciência. Tem que ter paciência. E número 2, tem que ter bondade. Bondade e paciência. Se o amor, bondade e paciência não mudar alguém, nada vai poder mudar. Dissolve melhor a ideia da bondade. A bondade, veja, aquela pessoa que não quer mais estar comigo, que me traiu muitas vezes, que me enganou muitas vezes, foi desleal comigo, agora diz que vai embora. Se ele for embora, é um direito dele, mas a minha vida dele e dos filhos, quando existem, será completamente abalada e muitas vezes destruídas. E muitas vezes nunca mais vai poder ser reconstruído como poderia ser. Então, uma atitude de bondade para com o outro é a forma que o outro poderá ter de mudar. Quando Deus olha para mim, Ele reconhece os meus erros, minhas falhas, meus defeitos, e me diz, Wallace, você errou aqui, aqui e aqui. Mas eu amo tanto você que eu vou morrer por você. E o amor de Deus para comigo é que me constrange a mudar. Então, a minha atitude de bondade é a ferramenta poderosa que Deus tem para o outro perceber que atitude louca ele está tomando em abandonar uma pessoa como eu, que age com bondade, com respeito e paciência, mesmo quando ele ou quando ela não merecem. Como trabalhar essa bondade pessoalmente, principalmente na hora em que o indivíduo está assim no auge da dor, por exemplo, da traição? Boa noite, Darleide, eu estou vivendo uma situação difícil no meu casamento, traição. Meu marido me traiu e eu perdoei. Meu Deus tem restaurado meu casamento dia a dia através da oração, sim, Darleide. Mas toda vez que lembro, dói muito. Não sei se vai passar essa dor. O que vocês podem dizer sobre isso? Deus abençoe vocês. Um beijo a todos. Um beijo para você também. Entende o dilema, claro, né, dela? Aquilo que aconteceu, ela nunca vai esquecer. Porque o perdão é uma coisa linda, mas não é uma coisa simples. A pessoa vai esquecer uma traição, nunca vai esquecer que o outro traiu. Porque o perdão, a gente tem que entender, a gente pensa que perdoar é esquecer, perdoar é tudo menos esquecer. Perdoar é abrir mão do meu orgulho ferido. Você me feriu profundamente. Abrir mão do meu orgulho ferido para dar para você que merece minha vingança, amor e respeito. Isso é uma coisa louca. Só Deus pode me dar isso. O que eu quero dizer para essa amiga telespectadora é de que isso vai passar. Agora, cada fase tem que ser vivida. Não será do dia para a noite, ela vai ter que passar por todas as etapas até isso cicatrizar. A marca ficará. Agora, o marido que me ouve tem a responsabilidade de tratá-la com amor e respeito cada dia para ela perceber que valeu a pena dar essa oportunidade para a família. Mas vai passar, tenha fé. Ore, peça ao Senhor e ame, e vai passar. Gosto muito do programa e da Novo Tempo, o tema de hoje, perfeito. Olha, eu estou passando por esse tempo, já vai fazer 1 mês que estou na casa dos meus pais, meu esposo quer se separar de mim, sou casada com ele há 3 anos. E esse tempo que estou na casa dos meus pais, pude perceber o quanto fui a mulher tola, fiz tanto mal ao meu esposo. Estou em processo de limpeza e sendo moldada por Deus, sinto muita vergonha, enfim, do que fiz. Eu acredito que para Deus restaurar o meu casamento, você deve ter uma entrega total a Deus.
jejuar, orar, buscar transformação. Que lindo que ela está reconhecendo. Eu tenho vergonha de como eu agi. E aí vem uma questão muito importante. Muitas vezes, até de alguma maneira você citou anteriormente, a respeito da honestidade. A minha parte, o meu erro é este aqui, porque normalmente eu atribuo ao outro. Não, eu fiz isso porque foi apenas uma reação. Eu fiz porque você fez primeiro. E aí fica nessa troca. A restauração do casamento só acontece quando acontece a restauração em mim. Pois é. E em mim, outro dia chegou lá, um casamento totalmente destruído. E aí, de repente, a esposa percebeu, reviu a traição. O marido ficou desesperado quando soube que a esposa acabava de saber. Foram direto no meu escritório para a gente conversar um pouco. O que eu faço? Falei, simples. Vá para sua casa, chame o pai dela, chame a mãe dela e fale a verdade para eles. Depois você vai na sua casa, chama o seu pai, chama a sua mãe e fale para eles. Já que todo mundo vai saber, que saia por você, seja verdadeiro. E ao ser verdadeiro, você começará a reconstruir a sua dignidade, para que você possa se reerguer. E o diabo não vai ficar usando a mentira, que é o começo de tudo é com a mentira. Usar a mentira que você concebeu no passado e ela se tornou em morte para você, e agora o diabo fica, não, você não pode, porque se eu vou entregar você, o pai dela vai saber. Já vai e fala. A verdade liberta. A Bíblia fala, e conhecer a verdade, ela vai libertar você. Então vai lá e fala a verdade. Reconhece que erra, pede perdão. E aí tem que orar muito ao Senhor. E suplicar e jejuar para que Deus opere os milagres que tem acontecido na vida dele ou dela, daquela pessoa, para que ela possa, ao longo do tempo, sendo reconstruída pelo Espírito Santo. E Ele vai fazer. É só você deixar. Cada vez, Arleide, que alguém quer reconstruir sua família, reconhece que é, fala, Senhor, me perdoa. Senhor, me ampara. Senhor, me consola. Senhor, me transforma. A resposta será sempre sim. Nunca será não. Nunca será não. Porque o grande problema é a ausência de Deus na vida do ser humano. Esse é o nosso maior dilema, o nosso maior problema. E quando Deus preenche, Ele preenche completamente. Ele restaura completamente. Ele faz tudo o que tem que ser feito. E vai doer em mim. Eu digo assim para os casais, você está certo que você quer reconstruir seu casamento? Ah, estou certo. Você tem certeza disso? Tenho certeza. Vai dar trabalho. Está disposto a pagar o preço? Estou disposto, então vamos em frente. Mas saiba que será desafiador. Não é porque o casamento é desafiador, é porque eu sou desafiador. Eu tenho que me entregar, me resignar, tenho que estar disposto a mudar, tenho que abrir mão de coisas, tem que ter resignação, humildade, bondade, para comigo, para com o outro. É lindo. A coisa mais linda do mundo é quando, depois de 8 meses, 1 ano de trabalho com um casal, a gente faz a reconstrução daquele casamento. Eu peço sempre para trazer uma aliança nova, uma outra aliança, faço uma cerimônia. No meu escritório, eu e o casal. A gente chora junto, se abraça junto. É uma das coisas mais prazerosas da vida. É ver como Deus pode reconstruir. Não importa onde foi, quando as pessoas dizem, Senhor, aqui estou, aqui estamos, opera o milagre. A resposta sempre será sim, porque o maior milagre de todos é você reconhecer os seus erros e se submeter nas mãos do Senhor. Que palavra linda! Como eu digo para os mais próximos de mim, você recebe essa palavra, é para você. Essa palavra de esperança, de confiança, né? De que o casamento é um lugar desafiador. Amei isso, né? Porque nós somos desafiadores. Mas é um lugar para ser feliz, casamento é um lugar para ser feliz. Deus quando se a construiu, gente... Exato. Ele não construiu uma coisa ruim, Darlede. Desculpa a minha franqueza, ruim sou eu. Não é o casamento que é ruim, é você que é um cônjuge ruim. É você que não está disposto a aprender, a se colocar na mão. Eu digo sempre que casamento é coisa para profissional, alguns se escandalizam comigo. Mas o que eu quero dizer com isso? Que você tem que estudar, tem que ler a Bíblia, tem que ler outros livros, tem que orar, tem que gastar tempo com isso. Porque felicidade não cai na sua cabeça, ela é construída com você, com o seu cônjuge, mas, sobretudo, com o Senhor. E aí a Bíblia diz assim, que a mulher, vou falar para essa senhora, a mulher sábia edifica a sua casa, e a mulher louca com a sua mão destrói. O grande desafio da mulher é ser sábia. Por quê? Porque a mulher é quem ensina a casa. O marido, o homem, ele é o modelo, deve representar Deus na família. Esse é o maior desafio do homem, representar os atributos de Deus, não é ser Deus. Se você quer ser Deus, está fora. Mas aprender com Deus,
para que você possa ver os atributos do Espírito Santo, bondade, paciência, mansidão, domínio próprio. Quem tem que ter isso no mais alto nível? O pai, porque ele é o líder. Agora, quem ensina as coisas é a mulher. Ela que constrói, ela que com a sua mão vai edificar a coisa. Eu brinco, né, que o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço, ela que gira por onde ela quer. Outro dia, meu marido é um monstro. Eu falei, a culpa é sua, você que criou esse monstro. Mas como assim? Eu fui explicar para ela que ele reagia assim, porque ela não sabia lidar com ele. Ser sábia é o grande desafio da mulher. Por isso que Provérbios 14 diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E sabedoria? Leia a sua Bíblia. Ore, suplique, e o Senhor vai dar. E você vai conseguir alcançar no Senhor os milagres na sua vida para poder resgatar o seu lar.